Olá você, olá amigo, olá amiga, olá querido, olá querida. Tá no ar mais uma edição do Papo Aberto. Programa este que estamos gravando sempre grandes autoridades do nosso município, seja da ordem pública ou não. Nós tivemos aqui no último programa batendo um papo muito bacana com uma especialista em educação física, minha amiga Maiara Sakamoto, né? E hoje eu estou com o representante da prefeitura. Eu converso nesse momento com o Cláudio de Lima Ciro Ferretti, ele que é secretário de Governo e Relações Institucionais. Satisfação falar com você, Cláudio. Conhecido, vou usar aqui Ferretti, né? Todo mundo te conhece como Ferretti. Satisfação falar com você ter recebido e ter aceitado o convite de estar conosco aqui para bater esse papo. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Câmara. E a gente está disponível aí para qualquer pergunta, principalmente do nosso governo, que está caminhando muito bem, muitas ações, benfeitoria para principalmente os nossos moradores, e a gente está avançando. Olha, é muito bom você ter recebido esse convite, porque a gente tem aqui, quando eu anunciei no meu status do WhatsApp a sua presença, eu recebi uma enxurrada de perguntas, né? E eu sei que o tempo não nos permite, o programa é bem corrido, mas eu vou tentar aqui resumir. Primeiro, pergunta que eu acho que é importante. Quem é Ferretti? O histórico do Ferretti, a sua vida, a sua biografia, quando criança, até a fase adulta. Faz aí um resumão pra gente, uma sinopse pra gente. Ferretti é uma pessoa que nasceu em Angra dos Reis, na maternidade ali na Santa Casa. Desde criança sempre teve o convívio aqui na nossa cidade, da Rua Velha, né? Era do grupo da Rua Velha. Nasceu ali na Rua da Conceição, na Rua Coronel Carvalho, e mora desde 1962 na Rua Honório Lima. De pai, avós angrenses, né? E que gosta muito dessa cidade, que passou um determinado tempo estudando lá em Petrópolis, 5 anos, formando engenharia, e logo retornou à nossa cidade. E com a questão de dar emprego na época, e esse emprego foi possível em Angra, na prefeitura de Angra, com o prefeito João Luiz Ibrail Rocha. E estava empregado já em Petrópolis, mas era muito mais vantagem estar em Angra. Primeiro, que eu sempre gostei do setor público. Segundo, porque eu ia fazer alguma coisa para a nossa cidade. E tive essa formação, posteriormente fiz pós-graduação em gestão pública. Entrei na prefeitura dia 2 de fevereiro de 1985, no governo João Luiz de Ibrail Rocha, e o secretário de obra era o Rezec. Até uma coisa interessante. Quando eu entrei na prefeitura, eu fui conversar com o Rezec. E o Rezec, a primeira coisa que ele falou para mim foi: Ferretti, que já era Ferretti, né? Ferretti era por causa, eu sou torcedor doente do Botafogo, né? E na prática do futebol, o Hernani, nosso naninho, me colocou esse apelido e não acabou mais. E ficou. E ficou. E gozado que eu era Ferretti nos governos do Rezec, do Fernando, e Cláudio nos governos do PT, que eu trabalhei também no governo Neiróbios, no governo Luiz Sérgio e no governo do Castilho. Ferretti é um apelido que acabou sendo endossado como um nome, praticamente. Porque as pessoas passaram a conhecer, né, como Ferretti, fica difícil você mudar, né? Que é um nome fácil. Mas né? no início você não esquenta, não sei, hoje você não esquenta a cabeça? Eu nunca esquentei. Nunca esquentou? Esquentei porque era um jogador do Botafogo, que eu tinha simpatia, tinha... né? E também era uma porque homenagem. E um nome interessante, um apelido interessante, né? Então o Rezec naquela época me chamou e falou: ó, Ferretti, o meu sonho é fazer essa avenida. É uma avenida na verdade, o acesso à nossa cidade, que vai ali do Correios até a Rio Santos. E ao longo desse período na prefeitura,
Eu participei na Júlio Maria, eu fui projetista, eu fui fiscal, fui tudo naquela duplicação ali na frente da cidade. Depois nós tivemos a Praia do Anil, que eu era diretor de projeto. Depois nós tivemos a Praia da Chácara, que eu era gerente de obras. E, finalmente, na duplicação ali na frente do Aquidabam, que eu já estava como secretário de Desenvolvimento Urbano. Ou seja, participei de todas as ações dessa grande avenida, dessa entrada da cidade, que hoje que a gente vê que é bastante interessante e dá um certo conforto às pessoas que vêm para Angra e uma mudança radical que nós fizemos. Você me permite trazer à memória aqui algo que eu lembro, e isso não foi combinado com a produção do Ferretti, nem com a minha produção aqui. Eu me lembro que você, Fernando, fazendo campanha, caminhando com você, né? Desculpa, não fazendo campanha, mas estava fazendo caminhadas na rua, que o Fernando fazia muito isso assim que ganhou a eleição, para ver as deficiências, né? E aquela multidão toda, parecia, por isso que eu usei o termo campanha, mas parecia uma campanha porque aquela multidão toda acompanhando e tal, vendo o povo, enfim. E as pessoas às vezes falavam assim, pô, tem um buraco aqui, essa rua não está asfaltada. E o Fernando olhava para você, você vê que eu estava de olho, né? O Fernando olhava para você, Ferretti, eu quero isso aqui asfaltado amanhã. Isso aqui você vai asfaltar amanhã. Eu lembro disso perfeitamente. Eu não estou fazendo nada combinado, porque quem me conhece sabe que eu sou carne de pescoço em alguns pontos. Mas nesse caso eu tenho que ser justo, porque eu acompanhei exatamente isso. Eu não trabalhava no governo, não trabalhava com o Fernando, mas eu estava noticiando e passava e via o Fernando falando para as pessoas. Eu lembro de um caso, você estava no Promorá, e aí uma senhora falou, olha, minha rua que precisava ser asfaltada. Aí o Fernando olhou para você e falou, essa rua tem que estar asfaltada amanhã. Vamos inaugurar o mais rápido possível. Era assim, aí eu me lembro até que entrou uma campanha publicitária do número de realizações, mais de 3.000 realizações. Você lembra disso, Ferretti? Claro, eu participei desse projeto, foi 3.000 realizações no município. Exato. E até um ditado que tem dentro da prefeitura de Angra, né, que fala assim, Ferretti resolve. Né, porque, primeiro que eu tenho uma relação muito boa com os funcionários da prefeitura, com o quadro de engenheiros, porque eu sempre tive um relacionamento humano, respeitoso, de forma que as pessoas sempre procuram cumprir as metas que são estabelecidas. Né, que a gente que trabalha na gestão pública, a gente tem que saber que, diferente das funções que tenha, você tem que tratar todo mundo igual. Né? Claro que na iniciativa privada pode ser dessa forma, mas tem outras questões, principalmente de estabilidade ou não, e nós da prefeitura temos esse quesito e nós temos que ter uma relação muito boa com todos para a gente ter atendido o objetivo. E o Fernando sempre foi um parceirão, eu comecei a trabalhar no primeiro governo dele como subsecretário de obras em 2001 e nós construímos muito. Essas 3.000 obras é um orgulho para mim como engenheiro, inclusive eu não continuaria nesse governo se fosse para continuar na parte de obra, porque eu acho que eu já tinha cumprido esse sonho, né, de realizar. E quando eu assumi a Secretaria de Governo, eu vi que tinha alguma coisa além. E é conceitual. Obra é o prédio ou a infraestrutura realizada e você dá o termo de recebimento, acaba a obra, inaugura e vai embora. Hoje eu já vejo de outra forma. Eu vejo como pode ser utilizado aquela obra que nós executamos, porque aí a gente diversifica a ação. Hoje a prefeitura tem várias atividades diferentes das só realizações executadas pela obra. A gente vê que a cultura foi o maior investimento da história. A gente vê o esporte não fazendo só futebol, como anteriormente, a gente vê várias atividades que são executadas. Ontem mesmo eu estive lá no handball, a gente vê a canoagem, a gente vê também, até hoje que a gente está implantando o esporte para os PCDs, que é um trabalho de inclusão social que a gente precisa fazer, tá? Que a gente tem que atender às minorias também.
A gente tem que dar voz a essas minorias. Então, o trabalho que eu tive para mim, quando eu assumi, primeiro foi democratizar a relação da gestão, tá? Porque o secretário de governo, ele não é o secretário de todas as pastas. Na verdade, ele é um facilitador de processo. Ele é um estratégico de processo, de projetos. Ele não está dentro da secretaria. Ele não é o executor. Então, ele cobra, sim, resultado. Dá as metas e cobra resultado. Essa é a atividade. Por isso a diferença, por isso que hoje nós estamos diversificando muito mais, por isso que as ações estão acontecendo e a gente vê que hoje a prefeitura não é só obra. A gente vê a ação social, os projetos acontecendo, a gente vê os projetos da cultura, do esporte, diversificado. Tá? As realizações, como você falou, não adianta você fazer uma quadra esportiva se não tiver um projeto de uso daquela quadra. Não adianta você fazer um posto de saúde se não trabalhar as pessoas que lá trabalham em relação ao recurso humano, aos insumos. Você tem que dar condições para ele funcionar. O prédio só não tem vida, né? E isso nós estamos fazendo em todo o município. Se você ver, nós temos obras de Garatucaia a Mambucaba. No sertão, na parte de cima também, na Serra d'Água, no Zungu. Em todo o município a gente está trabalhando com obras importantes, principalmente obras de infraestrutura, de escolas, de creches, avançando na saúde, na educação nós estamos fazendo uma revolução em tecnologia. É um trabalho que o nosso prefeito Fernando Jordão determinou e a gente está cumprindo da melhor maneira Ferretti, possível. a Câmara realizou recentemente uma audiência pública para tratar sobre 2 pontos importantes em relação à usina nuclear. Primeiro, a questão do vazamento que ocorreu no dia 16 de setembro de 2022, do ano passado. E segundo, uma dívida que a Eletronuclear exatamente tem com a Prefeitura, esse recurso, quase 300 milhões, como o próprio prefeito esteve na audiência pública colocou, que deveria ser destinado para a Prefeitura para que a Prefeitura pudesse fazer mais obra, avançar, enfim. E aí a Eletronuclear alega que existem condicionantes, tem que enviar o projeto primeiro para ver se está dentro do permitido. Quer dizer, a Eletronuclear usa uma lei justamente para poder ali fazer os seus meandros. É um recurso importante que é necessário para a cidade. Vamos botar aí 300 milhões. O que poderia, você que entende, tem essa expertise, trabalhou com secretário de obras, como secretário de obras há muitos anos, poderia ser feito com esse recurso, por exemplo? Olha só, João. Primeiro ponto, é um absurdo que a Eletronuclear, estando em Angra, que foi imposta na época da ditadura, que o angrense não foi consultado, e hoje é importante na nossa matriz energética não cumprir o estabelecido. E pior, fazer o que eles fizeram no vazamento, colocando em risco toda a nossa sociedade. Agora, quanto a essa dívida que eles têm, em 1986, a Prefeitura fez o primeiro convênio com a Eletronuclear. Na época, nós fizemos o Águas Vão Rolar, um projeto muito importante que acabou com os alagamentos que nós tínhamos no centro da cidade. E esse convênio, a própria Eletronuclear propôs, eles não tinham a obrigação de fazer. Nós fizemos essas obras que foram fiscalizadas, acompanhadas e teve um resultado muito bom para nós angrenses. Você vê que nós estamos fazendo obra no município todo, diversas obras, que é fiscalizada pelo Ministério Público, que é fiscalizada pelo Tribunal de Contas, que é fiscalizada pela Câmara de Vereadores, e estão aí para vocês verem a execução das mesmas. Também, diversos projetos que o Fernando apresentou, outro dia ele fez uma gravação com mais de 100 milhões de projetos prontos. Aí a Eletronuclear faz uma gincana com a gente. Eles não falam só da condicionante, eles falam que tem que ir para todo um setor. Eles têm hoje uma regra que determina várias questões para aprovar algum projeto, que fica a critério dela.
Então eles ficam muitas vezes falando que é o projeto e não é falta de projeto. Nós temos muito projeto e as obras de execução comprovam isso. Na verdade, é uma gincana que eles querem fazer porque eles não querem entregar dinheiro para a Prefeitura de Angra fazer as nossas obras. E essa dívida social que foi colocada em Angra é muito grande. Quando eles vieram para Angra, instalaram lá no Frade, Mambucaba, entre os dois bairros, onde houve um aumento muito grande de moradores, que tem custo para a prefeitura. O impacto social, né? Impacto social muito grande, custo de educação, de saúde, de várias questões que são inerentes à atividade urbana, né? E eles, ao mesmo tempo, não querem fazer com que esses recursos cheguem às pessoas. A questão ambiental que a gente vê no nosso município, que a gente precisa muitas vezes mitigar para diminuir o risco, para a gente não perder essa nossa riqueza. A questão também das contenções de encostas, que a prefeitura tem feito, está fazendo e tem projetos já para serem feitos, mas a eletronuclear também não disponibiliza recurso. As drenagens que nós fizemos lá no Parque Mambucaba recentemente, e temos outras para fazer. Os nossos, principalmente que eu falo, na questão de oportunidades. Nós precisamos ter uma cidade onde a gente crie soluções para os nossos jovens na empregabilidade. Hoje a matriz de emprego está totalmente diferente, né? Hoje não adianta algumas profissões usuais, hoje você não tem mais condições de emprego. Você precisa criar núcleos que avancem com a tecnologia, que você tenha emprego, que você tenha escolas que possam atender esses nossos jovens e que, ao mesmo tempo, esses nossos jovens, com esses cursos que possamos fazer, eles tenham emprego posteriormente. Ô Ferretti, é possível, tem espaço em Angra para trazer empresas que possam gerar empregos para essa juventude? Que a gente fala muito em qualificação, mas às vezes você tem a mão de obra, mas você não tem o trabalho. Não era possível trazer aí, por exemplo, usar uma área, não sei se Angra tem essa área, talvez próxima ali, Captera, enfim, para montar ali um centro industrial. Acho que foi o ex-vereador Aguilar Ribeiro que tinha feito um projeto voltado para ali, se não me falha a memória, que era exatamente uma área, um campus para que as empresas pudessem ser alocadas com isenção fiscal, incentivo fiscal, para que essas empresas viessem para Angra dos Reis. Olha só, nós recentemente demos um incentivo fiscal para aqui para o Porto. Nós diminuímos o ISS de 5% para 2%. Teve resultado que há muito tempo não tinha navio. Eu lembro. Né? E hoje está tendo. E também esse trabalho que nós fizemos agora recentemente, junto com o Estado, para viabilizar a recuperação do trecho Barra Mansa-Angra, que, sendo viabilizado, que a gente quer que seja rápido, vão oferecer mais de 3 mil empregos na nossa cidade. É um investimento de cerca de 800 milhões de reais, que já avançou muito e tenho certeza que vai avançar mais pela reunião que nós tivemos lá em Brasília. Eu falo que quando a gente pensa em oportunidade, a gente tem que criar condições para essa oportunidade. A Prefeitura de Angra, quando eu assumi lá a Secretaria de Governo, nós tínhamos 180 estagiários. Hoje nós temos 450. Oportunidade para os jovens estagiar nas suas profissões e nível médio também. Nós criamos o programa Minha Oportunidade, que tem o objetivo de preparar esses jovens na prefeitura e também tendo aulas, oportunizando ele na questão da empregabilidade. Dos 182 que fizeram agora, encerraram agora recentemente, cerca de 80 e poucos já estão empregados e a gente quer que conseguir o restante também o tenha. E vamos fazer uma nova turma. Isso é a oportunidade que a Prefeitura está oferecendo. Essa semana, com muito prazer, eu vi já avançando. Há 2 anos atrás, nós fomos lá em Florianópolis, ver o que eles estavam fazendo. Aí passa por o que você falou, de trazer empresas, vimos como é que eles trabalhavam e já o resultado visto que nós começamos a obra do Polo Tecnológico do Mar,
que vai ser, na verdade, uma incubadora de empresa para elas pegar a expertise, para pegar a capacidade, e assim que eles tiverem essa capacidade, que o prazo é 1 ano, elas vão entrar no mercado e vão ter emprego. Angra é diferenciada. Angra nós temos cerca de 85% do nosso território que não pode ser construído, nada, por questões de risco e questões de floresta também, de vários parques que nós temos na nossa cidade, estaduais, federais, e isso faz com que nós não possamos trazer empresas de grande porte, que também, quando traz uma empresa de grande porte, trazemos o impacto dela. Tá? Porque você tem que ter infraestrutura, tem que ter habitação para as pessoas que vêm. E se a gente fizer isso sem preparar os nossos jovens, nós vamos trazer mais pessoas de fora, de maneira que não vai atender a população e, ao mesmo tempo, os custos sociais nossos vão aumentar muito. Então, temos que ser bastante inteligentes. Angra é uma cidade diferenciada, na verdade, é uma grande avenida na Rio Santos, com várias cidades diferentes. Se você pegar a história, se você pegar a economia, se pegar a população do Parque Mambucaba, é totalmente diferente lá de Monsuaba, que é diferente da Jacuecanga, que é diferente da Japuíba. Então tem que fazer um trabalho diferenciado, tem que ser um trabalho que a gente vise melhorar as condições de empregabilidade com uma formação diferenciada. Desculpa te cortar, Ferretti. Essa Angra dos Reis, em relação a Paraty trabalha muito com turismo, né? Na sua opinião, o que pode ser feito para melhorar a questão do turismo no continente? Porque eu sei que a ilha é muito bem-vinda, né? Tem a questão da natureza, mas em termos de continente. A gente tem avançado, você vê que hoje a ocupação hoteleira nossa é mais de 80%, 90%, nos finais de semana, principalmente quando é prolongado o final de semana. A gente tem que oferecer outras alternativas. Nós temos cachoeiras, nós temos rios, nós temos um patrimônio histórico. Fazer uma atratividade que as pessoas fiquem mais tempo na nossa cidade. E também eu vou dar agora a notícia de primeira mão, que nós estamos trabalhando para viabilizar uma grande escola de turismo na Japuíba. Uma escola de turismo? Escola especificamente de turismo. Bacana. Tá? Que vai dar condições de formar profissionais para toda essa rede, porque a gente sabe que quando usa um equipamento turístico qualquer, o serviço é muito importante, né? Então a gente tem que preparar os nossos jovens, os nossos moradores, para atender da melhor maneira possível os turistas e aumentar a empregabilidade no setor. Então, é um trabalho que a gente já está avançando, o ordenamento turístico já está avançando, as reformas dos cais. A Prefeitura já está trabalhando muito e planejado, tá? Não é uma proposta que a gente está improvisando. Nós temos um planejamento bastante efetivo. O Turizagro hoje é autossuficiente financeiramente. Quando assumi lá em 2021, a Prefeitura, até pessoal nós pagávamos. Hoje a Turizangra ela é viável economicamente, financeiramente, com recursos próprios. Ela paga pessoal e paga até investimento. Nós estamos começando agora a reforma lá do Cais no Abraão, totalmente financiado pela Turizangra. Sem falar que outras atividades que também acontecem no município é financiamento dele. Na verdade, é um trabalho que o Mark, depois que assumiu a Turizangra, ele conseguiu realizar, que era uma determinação do nosso prefeito, e hoje nós temos uma Turizangra viável, temos um SAI viável. Você falou do SAI, desculpa te cortar, porque tem muita relação com o que a gente estava falando da dívida da Angra 3, e em relação também com a questão do parque industrial, que eu citei até a questão de uma lei. Gente, estou conversando aqui com o Ferretti, que é secretário de Governo e Relações Institucionais da Prefeitura. Ferretti, que é muito conhecido da cidade. E foi secretário de Obras, né? Então, tem a expertise necessária, a experiência necessária para falar sobre esse assunto. Praia do Anil tem relação com turismo, tem relação com outros pontos. O representante do SAI esteve aqui e disse, ele até brincou, Jonta, Praia do Anil vai sair. Eu garanto para você, ele brincando, já conheço já há bastante tempo, e ele brincou comigo e disse assim, não, Jonta, vai sair,
e um lado a gente já resolveu, falta um outro lado. Ferretti, sai do papel desse projeto? Sai do papel. É uma proposta que nós colocamos, também quando eu assumi lá a secretaria. Esse projeto avançou, ainda com o Giovanetti, e hoje já é obra, né? Você veja a estação sendo feita lá no Aquidauana, logo depois do Aquidauana, e as elevatórias agora que nós vamos fazer, saneando finalmente a Praia do Anil. Eu me lembro quando era criança, né? Eu tomei banho ali. Tomava banho, mergulhava ali. Peguei a Praia do Anil limpa. Pescava ali, né? De cerco. Então eu tenho uma memória muito saudosa da nossa Praia do Anil. Sem falar no final de semana que vinha aqueles trens cheios de gente. E atrai, né, turista? Atrai. Então esse trabalho vai ser finalmente viabilizado. É um sonho do nosso prefeito, né? Nós tivemos algumas dificuldades para realizar. A gente sabe que a tecnologia avança muito e com isso nós temos condições de resolver esse problema, que era um problema muito sério, né? O saneamento é muito importante. Só você ver como que, para sanear toda a nossa cidade, nós vamos precisar quase 2 bilhões. Isso inclui Monsuaba, tudo. Monsuaba a gente já está entregando, né, o saneamento da praia, e agora vamos trabalhar no projeto urbanístico, né? Mas a cidade toda, para a gente resolver, o município todo, para a gente resolver, é quase 2 bilhões. Por isso, hoje se pensa e se trabalha para concessão, porque a prefeitura não tem como investir 2 bilhões, né, no saneamento. Mas a gente está tentando, da melhor maneira possível, ver uma equação financeira e econômica para poder fazer não só da Praia do Anil, não só da Monsuaba. Nós temos Jacuecanga, nós temos Camorim, nós temos diversas praias, Japuíba, Frade, Mambucaba, diversos locais. Eu não, nem falo todos, né, que muitas praias que nós precisamos sanear, que é a qualidade de vida que a gente precisa entregar à população. Isso já estamos avançando, temos o marco do saneamento até 2032 para realizar. É um prazo que parece que é longo, mas não é. É um prazo exíguo, em razão de que saneamento não é fácil, despende recurso e tecnologia. E essa é a meta que a prefeitura tem, até obrigado pela legislação nacional. Ferretti, não é responsabilidade da prefeitura, a gente sabe disso, não tem relação nenhuma com a prefeitura diretamente, que é a questão da ampliação da BR-101, a nossa principal via expressa ali. Mas a CCR assumiu essa responsabilidade, essa concessão, e aí tem pedágio, aquela coisa toda. É muito bem-vinda, em termos de ampliação, o papel da CCR, em termos de turismo, qualidade de vida também para cá, até impacto social também. Como é que você vê essa questão da CCR? Você tem alguns elementos, né, para viabilizar o turismo. Uma é a acessibilidade, que passa pela duplicação e melhoria da BR-101. Outro é o aeroporto, também que já estamos aí em fase inicial, né? Foi reformada a pista, depois tem a fase também de prolongar para receber aviões de maior porte. Isso foi uma conquista, viu, Jonathan? Porque se você separasse só a BR-101 para concessão, não aconteceria, porque ela é um custo muito grande de recuperação, de manutenção, ainda mais com aquela chuva que nós tivemos, que destruiu grande parte da mesma. E com o trabalho do prefeito Fernando Jordão, junto com o ministro Tarcísio de Freitas, que vislumbrou colocar o trecho da Rio Santos junto com a Dutra, que tem um volume muito maior de veículos, né? E economicamente ela é muito maior a nível de recurso. Essa solução que foi feita pelo ministro Tarcísio de Freitas, pedida pelo nosso prefeito Fernando Jordão, e que viabilizou através da concessão desses 2 trechos,
a gente está recuperando. A gente vê que a estrada é outra. Já melhorou, né? Melhorou e muito, né? A questão de segurança, a questão de sinalização, e precisa melhorar mais, é claro. O sinal de internet é horrível, né? Isso é. Sinal de internet é horrível, a duplicação ainda dos túneis que estão planejados, os acessos ao longo da BR, porque muita gente fala, a BR tem que ser fechada porque... Pô, a BR, quando foi feita, os bairros já existiam, né? Então a solução é deles, não nossa, né? Então o trabalho que a gente precisa implementar e viabilizar, a CCR também tem compromisso com a nossa cidade. Lá na Japuía, por exemplo, aquelas 2 vias marginais que tem que ser adequada àquele outro trecho todo, que é um absurdo que hoje nós tenhamos uma passagem subterrânea que parece um caixote, né? Que foi feita anteriormente. A gente precisa ter um viaduto ali. Tem outros pontos. O nosso trevo da entrada da cidade, o trevo lá do Parque Mambucaba, né? Diversos pontos que nós temos que melhorar e trabalhar conjuntamente com a CCR para viabilizar. Mas a gente está tendo uma relação muito boa. Tudo na economia, tudo tem custo, não tem almoço de graça, e isso tem que ter o pedágio para viabilizar. Entendi. Só pensar que nós temos bastante tempo, eu me lembro da Copavel ainda aqui no aterro, quando começou a estrada, ainda em 70, 72, não me lembro muito, porque eu era criança, né? Assim você me quebra, não era nem nascida ainda. Que quando foi feito a Rio Santos, né? Depois nunca mais teve manutenção. A nossa estrada está em estado de calamidade, a segurança era nenhuma. Quando você furava um pneu, você ficava a esmo, sem ter uma recuperação. Outro dia eu passei ali na Camorim, tinha um ônibus quebrado, estava todo sinalizado, toda uma estrutura da CCR protegendo tanto as pessoas que passavam, como as pessoas que também estavam no ônibus, né? E isso, para já ter uma segurança, uma né? segurança, e segurança é muito importante, né? A minha opinião é a seguinte: qualquer vida que a gente consegue salvar, que a gente impeça, que se coloque em risco, é muito maior até do que a situação econômica. Então veio muito bem para nós da nossa cidade. Precisamos avançar mais, precisamos saber também que nós de Angra temos que exigir os nossos direitos, tanto com a eletronuclear, tanto com a questão da CCR, com a questão da Brasfel, que é um absurdo, João. É um absurdo que deixa os nossos trabalhadores sem vaga e pega em todos os lugares, sem discutir com a gente o emprego, e nós que damos isenção fiscal. É isso que eu ia te perguntar, a Brasfel tem isenção fiscal? Tem isenção fiscal, que na época para reabertura, e hoje o emprego vai para fora da nossa cidade. A relação entre prefeitura e Brasfels, se não me falha o coordenador lá, o responsável, não sei se ainda a pessoa, agora não me recordo mais, mas é uma boa relação? Não tem conversa, não tem diálogo? Eu acho que não existe relação. Tá? Eu me lembro que nós fomos com o Fernando, nós pedimos para eles fazerem a contratação no nosso banco de oportunidade, nosso banco de talentos, né, que funciona muito bem. Várias empresas se associaram e empregam através desse banco, que não tem a participação da prefeitura, a participação é exclusivamente das empresas, que estão em Angra dos Reis, que tem uma baía protegida, que é essencial para o seu estaleiro, tá? Que nós damos isenção fiscal, que nós gostaríamos de ter uma relação muito boa, e não existe essa relação. Não tem nem a contrapartida? Não. Tipo, a Brasfel, olha, deixa que nós vamos construir uma casa-abrigo, por exemplo. Nada. Vamos construir uma escola. Deixa eu te falar, João, eu sou de uma época que a relação que nós tínhamos com o estaleiro Verome, tinha uma escolinha, tá? Vários angrenses se formaram lá, montadores, né? Soldadores, e saíam da escolinha e estavam empregados. É o que a gente briga hoje, né? E não tem mais a escolinha. Tem uma escola do Senac desativada lá praticamente, né? Outra coisa, eu me lembro quando era secretário de obras, a gente precisava, eu fui secretário de obras em 1988, tá?
Eu tinha 27 Uau. anos. 27 anos, logo 1988. do governo Rezeque. Nós precisávamos Proclamação da nossa Constituição. Exatamente. Foi onde mudou a capacidade de investimento da Prefeitura de Angra. Exatamente. Né, que passaram a declarar no município. A gente precisava de um perfil metálico para fazer uma travessia, a gente precisava de uma ajuda. Tinha um relacionamento maravilhoso com a Prefeitura, precisava uma questão de uma drenagem, sempre eles davam suporte lá em Jacuecanga, hoje nada. Tinha uma estação de tratamento de esgoto lá, e hoje nada, não tem participação nenhuma, eles só estão aqui em Angra e a relação social que eles têm conosco é nenhuma. Entendeu? E nós temos que trabalhar isso, nós temos que fazer valer o direito da nossa cidade. A gente tem que vestir a camisa da nossa cidade para melhorar as condições de vida dos nossos moradores. Bom, conversando aqui com o secretário de Governo e Relações Institucionais, Cláudio Círio Ferretti, ou Ferretti, somente Ferretti, como ele é comumente chamado, né? E é muito bom esse bate-papo, Ferretti. Eu queria aproveitar, eu sei que o nosso tempo é muito curto, e a gente veio aqui já batendo 1 hora de programa. Os Morros de Angra. Tem uma rua que está sendo construída, saindo do Retiro, não é isso? E deve chegar pelo Bolé ali, não sei, enfim, exatamente o planejamento. Isso é uma forma de trabalhar a questão do turismo, não somente a acessibilidade, mas o turismo também, atingindo os morros, melhorar a questão revitalizar os morros? Por isso que eu falei que nós temos que criar condições para o turista ficar mais tempo em Angra e gerar mais renda. Nós estamos desenvolvendo o Parque da Cidade, que o acesso é lá pela Enseada. Isso vai acessar até o Morro do Bulé. Morro do Bulé que depois daquela tragédia de 2002 foi todo desocupado, né? E uma via e mirantes e vários projetos que façam com que o turista tenha mais uma atratividade no nosso município. E, ao mesmo tempo, melhorar a segurança dos morros. Né? Ferretti, deixa eu interromper aqui. Tu vai falar alguma besteira se eu disser assim, era possível botar um teleférico? Claro. Você lembra desse bate-papo lá na prefeitura? Ventilou-se essa hipótese? Da tristeza que eu tenho é o avanço que nós tínhamos programado em 2007. Nós tínhamos muita coisa para acontecer. Nós fomos lá no estado, a gente estava viabilizando uma via de circulação viária que começava ali no Morro do Abel, ela terminaria no Morro da Glória 2, que seria um acesso limitando as edificações, ao mesmo tempo protegendo as drenagens e também com alguns teleféricos dando circulação para as pessoas, principalmente as pessoas que têm necessidades especiais, as pessoas que têm uma certa idade, que precisam ter uma maior velocidade para sair do seu local de moradia. Se pensava em alguns teleféricos, tipo foi feito lá no Alemão. Né? E nós estávamos na frente, o projeto estava praticamente pronto. E nós deixamos de fazer, né, esse projeto. E agora a gente está com o Parque da Cidade, que vai ser terceirizado, que vai ser uma PPP. A gente quer repassar para o setor privado, na B2 lá em São Paulo. Já fizemos 2 tentativas, mas algumas questões foram impeditivas, tá? Porque a iniciativa privada ela trabalha com um lucro. E a gente trabalha com o uso daquele espaço, porque quando a gente fizer esse parque, com certeza o comércio lá do Incruso, o comércio do Retiro vai melhorar muito, as pousadas, vai dar condições de emprego, e ao mesmo tempo vai ser mais um ponto de atratividade para nós angrenses, né? Porque se você estiver atendendo bem o morador da sua cidade, o turista é atraído porque a qualidade fica clara para eles. Né? A gente falou aqui, basicamente fechando, falamos sobre a questão do saneamento básico, os investimentos em obras públicas, na questão da educação, na questão dos jovens, você tocou um assunto fantástico. Eu me recordo agora da CEDERJ. Só na CEDERJ eu acho que eu fiz umas 3 faculdades da CEDERJ.
O trabalho que a CEDERJ exerce foi muito lindo ter vindo para Angra, e aí outras universidades particulares que acabaram se desempenhando para cá. Uma última pergunta para a gente caminhar para o final, a questão da segurança. Guarda municipal, ser favorável? Ó, eu sou contra integralmente a arma na mão do civil. A segurança a nível das PM, da Polícia Civil, de outros, é importante que sejam armados, mas a guarda eu sou contrário. Mas Tá. você é contrário a só a ser armado? A guarda, porte, não, eu sou a favor da guarda, tá? Mas desarmada. Desarmada. Se a gente vê, falam muito exemplo dos Estados Unidos, você vê um número de mortes que tem lá sem qualquer motivação, né? Se você vê o Japão, que não é permitido o armamento, você vê a diferença. Então a vida está acima de qualquer coisa. Quando você entrega a mão de uma pessoa que despreparada, que não tem essa formação, é um risco para a população em geral. Qualquer motivo é motivo de pegar uma arma e tirar uma vida. E a vida está acima de qualquer coisa, tá? Acima de qualquer objetivo maior, econômico, financeiro, qualquer coisa, a vida é mais importante. Então, eu não sou favorável a armar a população, não sou favorável a armar a guarda, eu sou favorável, sim, a uma educação muito bem feita e a oportunizar todos os nossos jovens para saber que tem um caminho do bem. Tem um caminho do bem que é mais importante que qualquer coisa, porque aí nós vamos formar cidadãos com dignidade, com capacidade de criar sua família, de desenvolver a sua família dentro de um ambiente saudável. Eu acho que a solução nós temos que começar, como o prefeito começou através das UPPs, mas nós temos que complementar e vamos trabalhar. A gente não tem só discurso. Tá? Nós vamos recomeçar o programa Comunidade de Angra agora no começo de junho. É um programa muito importante que fez a diferença ainda em 2004 até 2010. Pode cobrar ele e fiscalizar, não é isso, velho? Com certeza. Tá? E esse projeto, ele trata do empoderamento das pessoas também junto à gestão pública, ele também é o pertencimento ao seu bairro, porque as pessoas têm que amar o seu bairro, amar o seu local, porque aí ele contribui com a melhoria. Tá? Então esse é o projeto Comunidade Angra, que a gente vai recomeçar, que em paralelo à questão da segurança. Não adianta só botar arma, não adianta só ter repreensão. Tem momento que tem que ter repressão, sim. Mas tem que claro, ter a presença mas você do papel tem do que Estado. construir um projeto de futuro. Entendi. A repressão é um paliativo naquele momento que precisa. A gente não pode deixar que a nossa cidade fique como anteriormente. E aí, as UPPs foram muito importantes para diminuir e dar uma segurança maior. Eu, angrense, de tanto tempo, às vezes eu ficava com medo de sair à noite, como várias pessoas da nossa cidade. Várias pessoas da nossa cidade tinham esse medo. E nós recuperamos e demos esse ambiente melhor que nós temos hoje. Mas se a gente não trabalhar forte na segurança, se a gente não trabalhar forte na família, a gente não consegue avançar. Porque vai ser um ciclo de melhora e piora ao mesmo tempo. Nós temos que criar gerações de pessoas com dignidade, sabendo o que é importante. E o importante é ser do bem. Ok. Bom, Cláudio de Lima Sírio Ferretti, secretário de Governo e Relações Institucionais aqui no Papo Aberto. Vou pedir licença a você, Ferretti, que eu quero fazer uma pergunta que eu acho que é muito pertinente, até porque a gente vai tratar um pouquinho agora rapidinho, bem rápido. Eu sei que você tem um expediente apertado. Em relação à sua vida pessoal, qual é o Ferretti em casa? Você chega cansado, provavelmente chega tarde, você é casado, não é isso? A secretária Beth Brito, muito minha amiga, eu mando aqui um forte abraço, atende esta casa de maneira exemplar. Todas as vezes que eu vi o presidente solicitar e o próprio secretário Fernando solicitar ajuda,
O próprio Berg, que foi secretário aqui solicitar ajuda, ela sempre ajuda da melhor maneira possível para fazer os eventos e cerimônias. Você é uma pessoa simples? Muito simples. É? Você é daquele cara que põe um chinelo, chega em casa, põe um chinelo, vai ver uma televisão, vai dar uma caminhada. Não sei se isso é símbolo de simplicidade, mas é o que me parece ser. Né? Você é dessa pessoa? Eu sou uma pessoa simples e principalmente feliz. É verdade. Sou muito feliz pelo tudo que eu construí na vida, pela minha família, pelos meus 5 netos, pelos meus 3 filhos. 5 netos e 3 filhos? Pelo meu casamento, a minha família, minhas irmãs, minha mãe. Então eu sou uma pessoa feliz. E uma pessoa que se aposentou, né, em 2020, mas quis ficar no serviço público em razão de um sonho. Um sonho é ajudar o nosso prefeito Fernando Jordão, desenvolver o projeto que foi implantado em 2001, de superar várias dificuldades que nós temos, de avançar da melhoria, principalmente das pessoas, e isso fez que eu faça um trabalho com idealismo. Sou simples, faço comida, ajudo. Faz comida, cozinha? Faço. Cozinheiro? Ajudo. Oh. Faço compra. Aí, Berg, faz comida, coisa legal. Cozinheiro. Faço comida. Lá em casa quem faz a compra sou eu. É mesmo? Eu e a Beth. Mas aí eu vou te denunciar, que eu estava no mercado e encontrei a Beth fazendo compra. Aonde? Aqui do lado, onde era o antigo Exal aqui. Então deve ser porque um dia eu não tive tempo. Não teve mais tempo. Não, mas eu faço sempre compra. Hoje o tempo está difícil, mas faço questão. Lá em casa, quem acorda mais cedo faz o café. Você faz o café? Às vezes ela. Tá? Às vezes a gente está com aquela preguicinha, quer ficar mais um minutinho, mas a gente sempre toma café junto. E a comida também, quando eu chego em casa, eu vou lá para a cozinha, eu gosto, né? Não tenho diferença, porque eu fui criado numa família simples, de pegar comida na panela, né? De ir fazer compra quando a mãe pedia. E acho que a vida é muito simples, que às vezes você pensa numa coisa maravilhosa e uma coisa simples você vai ser feliz. Perfeito, da mesma forma, né? Perfeito. E tenho a minha felicidade, que eu falo, que é a convivência familiar, e o Botafogo está hoje na cabeça, né? Que me traz bastante alegria. Você quer viver chateado, é quando o Botafogo perde. Quer viver feliz é quando o Botafogo ganha. O Berg tá rindo lá por causa que você falou no Botafogo. Eu vou pedir licença porque eu sou tricolor, então a gente está bem na fita, Olha só, eu nasci, quando eu nasci, a minha mãe sempre quis um filho, e o meu pai também. Aí, 2 irmãs. O dia que eu nasci, o meu pai ficou 24 horas quase comigo no colo. E o amor era tão grande dele e da minha mãe, que o meu pai era tricolor e virou botafoguense. Porque eu ficava tão triste quando o Botafogo perdia, que ele falou, não, eu tenho que torcer pro Botafogo, claro, também. Meu filho querido. Então, eu sempre tive muito amor, muito mesmo, da minha família. Então eu tento transmitir esse amor, que eu acredito, né, que é a palavra mais importante que eu acho que existe, é amor. Né? E quando você faz com amor, certamente vai ser feliz, né? Que é muito importante a gente fazer essa troca com as pessoas. Caminhando para o final do Papo Aberto de hoje, eu só vou fazer aqui um ping-pong rápido aqui com você. Família. Tudo. Povo. Dedicação. Deus. Deus é acima de qualquer palavra. Amigos. Amigo não fica na chuva. Poder público. Viabilização de um objetivo. Oposição. Natural. Uma frase que o definiria. Uma frase que me definiria. Eu estou aqui e quero que aconteça. Perfeito. E aí, nesse bate-papo todo nosso, eu termino com uma frase, antes das considerações finais, de uma literatura que diz que não faça da sua vida um rascunho, poderá ser que não dê tempo de passar a limpo. Acho que traduz muito bem a sua pessoa. Suas considerações finais, obrigado por você estar no Papo Aberto com a gente.
Obrigado aí pela oportunidade. A gente está trabalhando muito. A gente sabe que o governo precisa de dedicação. Nós temos secretariado competente, capaz, dedicado. Temos um prefeito que, na verdade, ele que nos leva a realizar todas as políticas públicas, ele motiva, ele incentiva, define as metas e a gente cumpre da melhor maneira possível. Pode ter certeza que nós estamos fazendo tudo que nós podemos para melhorar a nossa cidade e principalmente atendendo a nossa população. Nós temos muitos projetos, estamos trabalhando muito e com certeza nós vamos construir uma cidade cada vez melhor. Conversei aqui com o Cláudio Círio de Lima. Acertei o nome? Cláudio Lima de Círio. Cláudio de Lima Círio. De Lima Círio, que é o Ferretti. Nada mais é do que o Ferretti, que a gente já conhece da cidade, todo mundo conhece o Ferretti. Ferretti, eu quero te agradecer de coração. Você que é secretário de Governo e Relações Institucionais, trouxe toda uma equipe aqui com a gente. Quero agradecer a nossa equipe também, o secretário Fernando, a Eleida, responsável pela TV, o Oswaldo está ali na técnica, junto com o Joseph, a toda a equipe, o Magno, toda a equipe, enfim, que faz com que esse programa, não só este programa, mas a TV Câmara possa de fato ocorrer. No dia 23, tem aí a inauguração da TV Câmara, a partir das 15 horas eu quero convidar você a estar presente. Inscreva-se no nosso canal, dê lá o seu like, dê lá o seu joinha e você é o nosso convidado para estar conosco na inauguração do dia 23. Dá uma fala lá de incentivo para a TV Câmara. Obrigado para a TV Câmara. Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui e vi que a equipe é toda de servidores. Né? Bacana, né? Eu sou servidor público, eu tenho orgulho de ser servidor público e fico muito feliz em ver que o trabalho que vocês estão desenvolvendo é principalmente com os servidores públicos que constrói e faz a história de uma instituição. Então eu, com esses meus 38 anos de trabalho, eu sinto como é importante ter servidor público na gestão pública. Papo Aberto fica por aqui, acabou, lamentavelmente. A gente volta numa próxima edição, se Deus assim nos permitir. Meu nome é Jonathan Stockley, fiquem todos na paz de Deus. Um beijo no coração. Até lá.